Capítulo 3. Isso. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então, eles foram contar isso a Amã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer à ordem do rei. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nissan, Amã ordenou que tirassem a sorte, chamava isso de Purim, para decidir o dia, o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos, e eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e deu a Amã, filho de Hamedata, e descendente de Agag. E Hamedata, descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos, e faça com eles o que quiser. Pode fechar sua Bíblia? Feche os seus olhos nesse momento. Envolva os seus pensamentos agora somente ao Senhor. Esquece quem está do seu lado, não tenha vergonha. O Senhor te chamou aqui neste momento para adorar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Aleluia. Abra a sua boca, dê glória, aleluia. Diga o quanto Ele é santo aqui neste lugar. Aleluia. Oh Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade aqui nesse ambiente. Nós cremos que o Senhor está passeando aqui neste lugar. Se for para curar e libertar, Senhor, opera essa noite. Ah, Senhor, desce com o teu azeite, com a tua unção aqui neste lugar. Desce com o teu refrigério sobre a nossa alma, aleluia. Senhor. Que a gente possa sair daqui diferente como a gente entrou, Senhor. Aleluia. Que haja adoração nos nossos lábios, Senhor. Oh, Papai, nós queremos uma direção do teu Espírito. Senhor, nós repreendemos toda a presença maligna que vem para tentar nos distrair da tua palavra, para tentar arrancar tua semente no nosso coração. Oh, Senhor, nós repreendemos, Papai, toda a presença que não é tua aqui neste lugar. O Senhor tem liberdade. Aleluia, Deus. O Senhor é rei. Oh, aleluia. Glória. Nossos ouvidos estão sensíveis aqui, Senhor. Tira todo o tampão, Senhor. Tira toda mentira, Senhor Jesus, do nosso Pai. coração. Aleluia. Em nome de Eu Jesus, creio, Pai. nós cremos que a tua Aleluia. presença está aqui. Santo é teu nome. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Faz a tua obra. O vaso é pequeno, mas é teu. Aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, que não seja nada Desce teu carnal, mas poder, que seja Pai, aleluia. espiritual. Desce seu lança, Nós aleluia, Deus. Espiritual, É aleluia. algo que vem do céu. Nós Aleluia, cremos, Pai, eu Senhor, em creio, nome de Pai. Jesus. Sim, Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, aleluias. Glória. Estou filmando.
de hoje é identidade. Aleluia. É uma palavra que o Senhor vem colocado ao meu coração já faz alguns dias. E eu acho que não tem nada melhor do que a gente pregar algo que primeiro Jesus pregou pra gente no nosso secreto. Aleluia. E eu quero passar aqui para a igreja 2 formas de entender se nós temos realmente uma identidade muito bem estabelecida com Cristo. Aleluia. Primeiro, 2 formas, a segunda eu revelo depois, a primeira eu já revelo agora. Aleluia. A primeira forma, ter princípios divinos muito bem estabelecidos ao ponto de não negociar eles. Aleluia. Independente do ambiente, independente da pessoa. Recentemente eu passei por uma experiência um pouco diferente, em um lugar que eu não esperava, porque nós somos cristãos, mas isso não significa que a gente passa todos os dias na igreja, enfiado na igreja. Então a gente acaba encontrando pessoas lá fora que às vezes não compartilham da mesma fé que a gente. Aleluia. Que não compartilham da mesma conduta. Nós temos outros compromissos lá fora. E esses dias eu estava na academia. E geralmente eu sou uma pessoa mais quieta, mais reservada, mais na minha. E aí uma moça chegou até mim e falou assim: Camila, eu brinco com todo mundo aqui na academia, menos com você. Eita Deus. Porque eu sei que você é diferente. Aleluia. E aquilo me marcou. E Mordecai é exatamente esse tipo de pessoa. Ele não muda a postura dele. Deus. Eita Deus. Ele mantém firme aos seus princípios. Forte na batalha. Aleluia. Em Esther capítulo 3, que a gente acabou de ler, no versículo 3, os funcionários chegam para Mordecai e falam: por que você não obedece à lei? Todo mundo obedece, todo mundo se curva à mão, por que você não? E é exatamente isso que a gente tem que ser diferente da maioria. Deus. Da pessoa bater o olho e falar: você é diferente. Aleluia, Deus. É isso que Jesus nos chama para ser. E Mordecai é uma das melhores pessoas para usar aqui como exemplo. Ele não se curva. E Jesus nos chama para não se curvar. Aleluia. Só que algo que eu aprendo na história de Mordecai é que, primeiro, para algumas pessoas você vai ser admirado. Os funcionários admiravam Mordecai. Eles olhavam e falavam: ele é diferente, ele tem uma postura diferente. Eu imagino Mordecai sendo aquele rapaz quietinho na dele, que faz o trabalho dele, que fica ali. Mas mesmo que você seja o mais quietinho da roda, da sua família, você vai chamar atenção por causa da tua postura. Eita Deus. E Mordecai chamava a atenção daquelas pessoas porque ele realmente tinha uma conduta diferente. Então, para algumas pessoas você vai ser admirado. E às vezes você nem sabe, porque vai ter gente que vai te admirar em silêncio. Eita Jesus. E um exemplo que eu posso usar aqui é Maria e Isabel. Quem lembra dessa história? Quando Maria vai na casa de Isabel, ela não chega falando: Isabel, eu fui visitada por um anjo, eu tive uma visão. Não, ela nem precisa falar da intimidade dela com Deus. Só dela colocar os pés na casa de Isabel, Isabel olha para ela e diz: abençoada entre todas as mulheres, Aleluia. digna, porque carrega o fruto do Espírito em teu ventre. Tu és diferente. Isabel enxergava que ela carregava a presença sem ela precisar dizer a experiência sobrenatural que ela passou ali na casa dela no secreto. Às vezes você não vai precisar falar da visão que Deus te deu, da intimidade que você tem com Ele. Só a tua conduta vai mostrar que você é diferente. E Maria mostrava isso. Aleluia. Bendito é aquele que está no teu ventre. Isabel olhava para ela com um olhar de admiração. Aleluia. E não só quem vai compartilhar da mesma fé que você que vai te admirar. Isabel era cheia do Espírito Santo. Ela tinha o discernimento do Espírito Santo. Ela via e enxergava algo diferente em Maria. Mas não significa que só gente que carrega a tua fé que vai entender que você é diferente. Vai ter gente que às vezes não tem a mesma religião que a sua, a mesma conduta que a sua, e vai te admirar. Aleluia. Um exemplo, por exemplo, aqui é Esther e Xerxes. Como estamos falando da história de Esther, nada melhor do que usar o exemplo dela. Xerxes
não tinha a mesma religião que Esther. Xerxes não temia a Deus como Esther. Na verdade, ele tinha uma religião oficial do Império da Pérsia, era outra religião. Esther era cheia do Espírito, mas ainda assim Xerxes olhou para Esther e se agraciou com ela. Porque Esther era formosa de espírito. Muito você se engana de pensar e acreditar que Esther foi escolhida para ser rainha por causa da sua aparência física, porque ela era bela. Não, foi por causa da tua formosura espiritual. Aleluia. Foi por causa do teu diferencial, a forma que ela se comportava. Aleluia. Era isso que chamou a atenção do rei. Vai ter gente que vai olhar para você e vai te admirar. Aleluia. Mas também algo que eu aprendo na história de Mordecai é que nem sempre você vai ser admirado. Existem dois lados. Às vezes você também vai ser o perseguido por ser o diferente. Verdade, Pai. Mordecai é o maior exemplo disso. Na palavra diz que Amã, ele sentiu tanta raiva de Mordecai por não se curvar a ele, que ele não decide somente matar Mordecai, mas todo o povo judeu. E a minha pergunta para você é: qual é a sua postura? Eita. Quando você está numa mesa e essas pessoas da mesa, ao invés de jantar uma pizza, começam a jantar a vida das pessoas, qual é a tua conduta? Aleluia. Eita Deus. Você compartilha das mesmas ideias? Jesus, aleluia. Com o seu filho, com a sua filha, independente da idade que ele tem. A Camila já é maior de idade, independente. Você sabe que ele está errado. Qual que é a tua postura? Eita Jesus. Você abre a boca para dizer: está errado, você está no caminho errado, ou você passa a mão na cabeça? Meu Deus! Qual é a tua postura lá fora? Porque a gente tem mania de achar que a melhor forma de trazer as pessoas para a presença de Deus é enfiar Jesus a goela abaixo, quando na verdade primeiro mostra a tua postura e depois pregue sobre o Senhor. O seu silêncio, quando começa uma conversa maliciosa, vai falar mais alto. É verdade. A tua postura vai falar mais do que você simplesmente abrir a boca e dizer: eu sou cristão. As pessoas observam o seu comportamento. Mas também temos o outro lado, como eu falei: você será perseguido. Só que algo que eu aprendo com o Senhor é que eu prefiro ser Ana, que é perseguida, do que ser Penina, que persegue. Eita, aleluia. Eu prefiro ser Ana, que é perseguida, que chora aos pés de Jesus, mas que é cheia da presença do Espírito de Deus, que carrega uma promessa, do que ser Penina, que sobe no monte, oferece sacrifício, mas não tem uma vida devocional a Deus, não tem adoração nos lábios, mas é vazia. Aleluia. Eu prefiro ser a ferida do que ser aquela que fere. Eu prefiro chorar aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, está doendo, estão me perseguindo, estão me caluniando, estão falando mal de mim, do que ser Penina, que não carrega nenhuma promessa. Aleluia. Oh, Alamanaya Súria. Aleluia. Aleluias. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração de mulheres que será como Ana. Mesmo ferida, eu estou de joelho no chão. Aleluia. Mesmo cansada, eu estou de joelho no chão. Mesmo não tendo um Samuel no meu colo, eu estou de joelho no chão. Aleluia. Aleluia. Está doendo, mas eu te adoro. A vida espiritual é grande, mas eu te entrego adoração. Porque eu não dependo de ter um Samuel. Eu não dependo, Senhor, do cumprimento ou não. Eu dependo da tua graça. Aleluia. Alamaia, Alemanaya, Su.
Mas a verdade é que Jesus desce para visitar a alma de Ana, porque Ana adorava. Camila, eu tô ferido, eu tô ferida. Só adora. Aleluia. Tira a mão. Só deixa Deus te usar, mesmo ferido. É enquanto Deus te usa que Ele te cura. Aleluia. É enquanto você prega que Ele te cura. É enquanto você louva sem vergonha que Ele te cura. Aleluias, aleluias. Aleluias. Agora o segundo pilar, para você entender que tem realmente uma identidade muito bem estabelecida com Cristo. Primeiro, que a gente falou aqui, que a gente citou, manter os seus princípios divinos e não negociar eles. Segundo, saber quem você é. Que também está ligado em crer nas suas promessas. A verdade é que o tempo da espera faz às vezes a gente se esquecer da promessa. E quando a gente se esquece da promessa, a gente se perde na nossa identidade. Porque a presença de Deus é a nossa identidade. Aleluia. O tempo da espera não tem como não envolver alma, corpo, espírito. Gente, vai envolver corpo, vai envolver alma, vai envolver espírito, vai envolver família, vai às vezes envolver doença, condição financeira. O pau vai torar para tudo que é lado, essa é a verdade. Deus. Esse é o tempo da espera, e o que Deus espera de você no tempo da espera é a tua conduta. Aleluia. É isso que o Senhor está falando aqui essa noite. Eu quero usar aqui um exemplo de 1 Samuel 24. Nós já conhecemos aqui a história de Davi e Saul. Você conhece bem a história? Saul era um homem que perseguia Davi. Saul era um homem cheio de maldade, porque existem pessoas que vão falar mal do teu nome, que vão falar mal de você pelas costas, mas também existem pessoas que vão tramar contra a tua vida. E aqui a gente já está falando de outro tipo de maldade. Saul, em 1 Samuel 24, acaba descobrindo onde Davi estava. E quando ele descobre onde Davi estava, ele levanta um exército. Qual era a intenção de Saul? Matar. Eu vou matar Davi. Ele estava decidido. Aqui a gente entende a maldade de Saul. O verdadeiro inimigo e o maior inimigo de Davi. Quando ele chega na caverna, 1 Samuel 24, versículo 20, ele abre a boca para dizer: eu reconheço que tu serás rei de Israel, e bendito será o teu governo. O que eu aprendo com isso? Sabe por que Satanás te persegue tanto? Porque ele reconhece quem você é. Ele reconhece a tua identidade. O que Saul estava dizendo ali é: Davi, sabe por que eu te persigo tanto? Sabe por que eu falo tanto de você? Sabe por que eu tramo tanto contra a tua vida? Porque eu sei que tu serás rei. Porque eu sei que o teu governo será maior e mais duradouro do que o meu. Eu sei quem você é, o que Deus vai fazer através da tua vida. E é por isso que eu estou aqui te perseguindo. E é loucura, porque a resposta de Davi é o que mais me chama a atenção. Ele abre a boca para dizer: por que você persegue um cachorro morto como eu? Por que você persegue uma pulga como eu? Mas calma. Saul, o maior inimigo de Davi, reconhece que ele vai ser rei. E Davi, que tinha intimidade com o Senhor, que andava com o Senhor, que ouvia a voz do Senhor, que carregava a promessa, não reconhecia que seria rei. Essa distorção de identidade, essa cegueira, ele ouvia a voz de Deus, mas não reconhecia que seria rei. Aleluia. Ele ouvia, ele caminhava, ele era um homem segundo o coração
de Deus, mas ele não se enxergava como Deus o enxergava. E o que o Senhor está falando aqui essa noite é: eu não preciso consertar a visão dos outros sobre você. Ele já vê que você é diferente, que você carrega uma unção diferente. Eu estou descendo essa noite para visitar a tua visão sobre você mesmo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluias. Eu estou curando a tua visão. Eu estou tirando essa distorção que você tem. Aleluia. Aleluia. Creio, Pai. Aleluia. Mas sabe por que Davi carregava essa visão sobre ele mesmo? Deus maravilhoso. Porque ele aprendeu dentro de casa. Nós sabemos a história de Davi. Ele não se dava bem com seu pai, com seus irmãos. Ele não se dava bem. Ele ouvia palavras duras dentro de casa, era rejeitado, oprimido. Então ele aprendeu a se ver desse jeito. Cachorro morto, uma pulga. Não sou nada, não sou ninguém. Eu não presto. Quantas coisas você já ouviu dentro da tua casa sobre você? Que te paralisou, que distorceu a sua visão sobre você mesmo. Eita Deus. Aleluias. Só que o Senhor está dizendo aqui essa noite: está na hora de abandonar o que você herdou dentro da tua casa. Aleluia. Está na hora de abandonar o que você aprendeu dentro da tua casa e começar a me ouvir. Oh, aleluia. Eu te tirei no meio da tua família por um tempo para que você aprendesse a me ouvir. O Senhor arranca Davi fisicamente da casa do pai e dos irmãos, mas Davi ainda carregava a voz deles aqui dentro. Aleluia. Deus está dizendo: eu estou arrancando essas vozes que você carrega aí dentro. Está na hora de abandonar. Aleluia. Não pertence a mim. Eita Jesus. Fala, Pai. Fala, Jesus. Aleluia. Eu te tirei desse namoro, eu te tirei desse relacionamento, mas você ainda carrega as vozes dos traumas. Aleluia. É necessário abandonar o que você herdou dentro da tua casa. E Davi estava passando por essa fase. Ele tinha os princípios divinos. Ele poderia ter matado Saul em 1 Samuel 24, mas ele escolhe não matar. Ele poupa a vida de Saul. Ele diz: eu não vou tocar em ti. Eu não vou tornar o teu pecado motivo do meu pecado. Glória a Deus, é verdade. Então ele cumpre aqui um princípio divino. Mas o que faltava? Identidade, saber quem ele era. E essa é a mensagem do Senhor essa noite. Entenda quem você é, o que você carrega. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou cumprir. Aleluia. Se eu falei que eu vou te colocar nesse cargo, eu vou te colocar. Aleluias. Porque não depende de você, sou eu que te chamei. Eu que estou te moldando, eu que te estou te fortalecendo. Existe o tempo de suplicar, existe o tempo de ser levantado por mim. Só suplica que o resto eu faço. Só chama pelo meu nome. Se está faltando diploma, eu entrego na tua mão, não tem problema. Se está faltando uma boa dicção, não tem problema, eu arrumo, eu conserto. Eu só preciso da tua adoração, Davi. Deus poderoso. Glória, glória, Aleluias. Aleluias. glória. Não deixa Satanás cobrir os seus olhos no tempo da espera sobre quem você é. Não deixe ele tentar te confundir, porque da mesma forma que Deus tem os seus, Satanás também tem os deles. Da mesma forma que Deus usa a boca para te abençoar, para profetizar na tua vida, Satanás também usa a boca para te humilhar, para falar mentiras ao teu respeito. Mas a pergunta de Jesus é: quem você vai escolher ouvir, a minha voz ou a deles? Você vai ter que começar a escolher. Deus vai arrancar
toda essa limitação que existe dentro de você por causa dessas vozes que foram geradas. Esse medo que existe dentro de você, essas limitações que você enxerga dentro de você, que você pensa, Senhor, eu não vou conseguir. Mas Jesus está dizendo, eu estou tirando todas as vozes. E com elas eu tiro essas limitações, porque essas limitações veio através dessas vozes. Aleluia. Deus está visitando a tua alma hoje. Aleluia. Deus está indo de encontro com essas vozes hoje. Não vai carregar mais. Vai ser somente a minha presença. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Aleluias. Irmãos, nós temos que andar cada vez mais grudados com o Senhor. Verdade. Porque a gente vive uma geração cheia de distrações. Verdade. A gente vive numa geração onde tudo é normal. E se a gente se permite ser influenciado, a gente se perde no meio do caminho. E não tem como você abrir a boca para dizer, ninguém vai me influenciar. Influencia. É verdade. Influencia. É claro que Jesus não vai trazer somente na sua vida quem carrega a mesma fé que a sua, quem tem o mesmo Espírito que você, o Espírito Santo. Ele também vai trazer gente que está vazio, justamente para você ser luz. Aleluia. É até hipócrita da nossa parte acreditar que o Evangelho é isso, só andar quem tem a mesma conduta que a minha. Quem tem o mesmo propósito que o meu, é loucura. Jesus te chama para ser luz. Aleluia. Deus tremendo. E é isso que Mordecai estava ensinando ali. Antes mesmo ele abrir a boca para dizer, eu sou judeu. Os funcionários perguntavam, por que você age assim? Deixa eu tentar entender. Você é diferente. Que coisa é essa? Porque a verdade é que eu não preciso abrir a boca para falar. Você não precisa abrir a boca para falar. E ainda que você tente esconder, aquilo que você carrega é tão grande que se manifesta, aparece, não tem jeito. Dá para ver de longe que você é diferente. E é isso que nós aprendemos com Davi. Davi era diferente de Saul. Por quê? Porque ele também teve um preparo que Saul não teve. Saul não foi perseguido como Davi foi. Saul não foi rejeitado como Davi foi. Saul não passou por os conflitos da alma que Davi passou, e a gente vê isso em Salmos. Então é por isso que Deus permite certas coisas acontecerem com você no tempo da espera, que às vezes o seu irmão do lado não passou. Porque com você é diferente. Ele não quer que você chegue, adore e vá embora. Ele quer a tua presença. Aleluia. Davi morreu, mas morreu com a presença. E Saul. O governo de Davi durou 40 anos. E o de Saul? Quanto tempo ele conseguiu ficar de pé na presença? Ai, tá Deus. 2 anos. Jesus. Deus permite certas coisas acontecerem com você porque Ele quer você na presença dEle. Por isso que com você foi mais complicado. Aleluia. Por isso que foi mais doloroso, porque Ele quer a tua presença. É isso que nós aprendemos com Davi. Davi, ele carregava a presença, mas Saul por um momento também carregou a presença. Ele também falava em línguas, por um momento falava em línguas. Ele também foi ungido por Samuel. Mas a diferença era o processo. Então nunca ore dizendo, Senhor, tá difícil o processo. É Jesus dizendo, é porque eu quero você na minha presença. Senhor, eu estou sendo perseguido. Não, mas eu tenho uma promessa para você. Tu não é como Penina. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo essa noite. Não reclame do processo. Eu estou te moldando. Justamente para você não ser como eles. Justamente para você não ser como Amã, que tinha acesso ao rei, que era o braço direito do rei, que entrava na casa do rei, mas estava cheio de pensamentos impuros dentro de si.
tinha nada. E é loucura você achar que talvez é perseguido porque você é o mais arrumadinho da turma, por causa da tua aparência, ou que você possui. Não, gente. Mordecai não tinha nada, nem cargo ele tinha, nem nome ele tinha, ele nem era conhecido. Amã não. Amã era primeiro-ministro do rei. Amã era conhecido, tinha posses, terras, era respeitado, tinha gente que se curvava perante a ele, era bem recebido pelo rei, tinha acesso ao rei, mas ainda assim ele escolheu se incomodar com Mordecai. Por quê? Por causa da postura. Tua postura vai incomodar. A tua postura vai incomodar. E a gente também pode ver isso, porque é muito engraçado, porque na Bíblia a gente vê que quem está lá no topo, que geralmente se incomoda com quem está lá embaixo, por exemplo, Saul era o rei. Saul tinha um exército inteiro para ele, era um homem de posses também, um homem importante. Davi não era nada, Davi não era ninguém, mas ainda assim ele também se incomodou com Davi que estava aqui embaixo. Por que isso? Por que quem geralmente está no topo se incomoda com quem está aqui embaixo? Por quê? Porque Davi também tinha uma postura diferente. Meu Deus. Não adianta. E algo que eu entendo com o Senhor e aprendo com Ele é que Deus permite um Saul se levantar para preparar um Davi. Deus permite a perseguição para colocar um Davi de joelho no chão. Deus permite uma Penina para fazer o pedido certo, que era o Samuel. Será que se Penina não tivesse muitos filhos, Ana ia querer ter filhos? Será que se Penina perseguisse tanto Ana, será que Ana ia desejar ter Samuel? Será que ela ia fazer esse pedido ao Senhor? Deus permite a perseguição e a confusão para te colocar no lugar certo, no pedido certo. Aleluia. Eu levanto um Saul para preparar um Davi, mas quando o Davi chega no nível de adoração que eu espero, chega no nível de espiritualidade que eu quero, eu derrubo o Saul e coloco o Davi no lugar. Aleluia! Eu permito a perseguição de Penina na tua vida, mas é por um período de tempo, porque quando tu me fazer o pedido certo no meio dessa dor, eu tiro Penina e coloco Ana no lugar. E aquela que tinha muitos filhos, assim diz a palavra do Senhor, passou a ter nenhum, e aquela que não tinha nenhum filho passou a ter muitos filhos. Aleluia! Glória a Deus! Deus permite uma confusão no reinado de Xerxes. Deus permite uma confusão, porque a gente tem mania de tudo espiritualizar. Satanás. Quando na verdade é permissão de Deus. E a gente vê isso em Jó. Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Eita Jesus. Satanás não toca aonde Deus não deu a ordem. Pode tocar. Não. Camila, tá uma bagunça. Mas deixa eu te falar, foi ordem de Deus, então tá tudo sob controle. Aleluia. Deus não vai permitir nada nessa vida que você não tenha estrutura para passar. Esther, capítulo de número 3, no versículo 15, que a gente não leu, não precisa abrir a sua Bíblia, diz o seguinte: o rei deu a ordem, e os mensageiros foram depressa a todas as províncias, em Suzã, a capital. A ordem foi lida em público. A ordem foi lida em público. Aleluia. O rei e Amã se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Entenda, quem está na mesa? Amã, que representa o inimigo, e quem mais?
mais? O rei. Porque o inimigo não consegue espalhar uma má notícia sem o rei estar na mesa. Aleluias. Fala, Deus. O inimigo, ele só ameaça. E Deus permite essa ameaça para te confrontar. Mas entenda, quem está na mesa dando a ordem é quem? Eita, Jesus. É o rei. Aleluia. É o grandão da Galileia. Ele está na mesa. Camila, eu recebi uma péssima notícia. O Senhor está na mesa. Ai, glória. Foi Ele que permitiu essa notícia. Por que você fica tão apavorado, tão apavorada? Se foi Ele que permitiu, Ele está na mesa. Então o que eu entendo e aprendo aqui é que Amã, ele solta a confusão, ele ameaça. E Satanás age dessa forma. Ele causa uma confusão, ele solta ali a ameaça, você se perturba à toa, quando na verdade está tudo sob controle. Algo interessante, Deus permite a confusão para colocar Mordecai no lugar certo, dentro do palácio. Deus está permitindo essa confusão para te colocar no lugar certo. Eu creio. Deus está permitindo essa confusão para cumprir a promessa. Oh, Halamanaya Súria. Deus está permitindo essa frieza espiritual só para avançar você de nível. Assim diz o Senhor. Se a confusão está grande, se aquete, porque sou eu. Sou eu. Halamanaya Súria. Não tenha medo, não se apavore, porque sou eu. Eu estou organizando o que as suas mãos não conseguem organizar. Eu estou abrindo a porta para você entrar. Eu estou levantando o teu nome, porque teu nome me pertence. Deixa eu organizar. Deixa eu fazer. Alamaya, Arabassúria. Aleluia. General de guerra. Aleluia. E olha que interessante, essa confusão toda não só organiza a vida de Mordecai, mas a vida de Esther também. Porque Deus, Ele não vai organizar só a sua vida, mas até aquele que anda com você. É verdade, Deus. Glória a Deus. Deus não olha só para você, Ele olha quem está com você também. Eu creio, Senhor. Aleluias. Esther, quando recebe a notícia da ameaça, porque Esther estava em um lugar favorável, ela estava confortável, ninguém sabia que ela era judeia, estava tudo bem, tudo certo. Mas quando ela recebe a notícia, ela diz: faz muito tempo que o rei não me chama. Eita, Jesus. Faz muito tempo que eu não vejo o rei. E se eu for sem ele me chamar, eu posso ser morta. E aí Mordecai diz o quê? Talvez foi para este tempo que Deus te colocou aí. Deus Todo-Poderoso. Então essa confusão não serviu só para organizar a vida de Mordecai, mas até mesmo o relacionamento de Esther com o rei. Esther já estava dentro da casa, Esther já estava com novas vestes, Esther já estava curada, libertada, sarada, remida, protegida. Aleluias. Mas faltava ainda tocar no cedro do rei. Faltava um pouco mais de intimidade. Enquanto eu coloco Mordecai dentro do palácio, eu trago Esther para mais perto. Deus poderoso. Eita, Deus. Aleluia. No primeiro dia, ela ora, chora, suplica. No segundo dia, ela ora, chora, suplica. E no terceiro dia, a palavra diz que ela se levanta. Aleluia. No terceiro dia, aquela que estava caída de joelhos se levanta. E na palavra diz que ela pega as suas roupas de rainha e vai até o rei com uma estratégia. Algo que eu aprendo aqui é que existe um tempo de clamar, mas existe o terceiro dia. Qual é o terceiro dia?
O dia da resposta da tua oração. Aleluia. O dia que Deus decide descer com uma estratégia do nada no teu coração, com um plano no teu coração, um escape. Existe um terceiro dia que Deus te levanta, te dá uma força sobrenatural. Aquela alma que estava desanimada, chorando, sem saber o que fazer, no terceiro dia ela está levantando, dizendo: eu vou lá resolver. Aleluias. Existe tempo para todas as coisas. Não se entristeça pensando: Camila, eu estou desanimado, minha alma, estou cansado. Porque existe o cansaço e o cansaço da alma. O cansaço a gente resolve como? Descansando, parando, repousando. E o descanso da alma? Como que eu descanso a minha alma? Como eu tiro esse desânimo da alma? Deus poderoso e santo. Então nós entendemos aqui que existe o tempo de orar, suplicar, jejuar, oferecer sacrifícios, o que for ao Senhor. Mas existe o tempo da resposta. E eu profetizo hoje na sua vida que essa semana, esse mês, Deus está descendo com resposta, com o terceiro dia na tua vida. Eu creio, recebo. Deus está descendo com o terceiro dia na tua vida, descendo com vestes novas. Vai se levantar mais forte do que era antes. Vai se levantar com uma nova unção. Deus está descendo com uma nova unção hoje aqui. Deus está descendo com uma provisão hoje aqui. Você achou que ia andar de qualquer jeito, mas o Senhor está dizendo: eu estou mudando as vestes. Oh, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. E quando Esther chega na sala do rei, e o rei, ele bate o cetro no chão, aceitando a visita de Esther. Na Bíblia diz que ela toca no cetro dele. Quando a gente fala toca no cetro, a gente está falando de intimidade. Esther tinha intimidade com o rei. Ela avançou espiritualmente. Essa confusão não era só para colocar Mordecai no lugar certo, mas era para colocar Esther numa nova intimidade. Se tu não ouvia, vai passar a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Se tu não é sensível ao Espírito, vai passar a ser. E se você já é, vai passar a ser mais. Porque Deus não traz nada pela metade. Deus não é que faz nada pela metade. Se for para entregar, eu entrego tudo. Aleluia. Se for necessário ouvir a voz dele audivelmente, assim ele fará. Então Deus permite a confusão para organizar a tua vida. Ele permite a afronta de Satanás para organizar a sua história. E é isso que Jesus quer pregar para a gente aqui essa noite. Olhe para a tua identidade. Pare de se apavorar à toa. Se Satanás está se levantando, levante mais do que ele. Glória a Deus. Camila, eu estou sem força para orar na madrugada. Eu também às vezes não tenho força. Levanta e ora. Abre a tua boca. Quando você entender que quando você abre a tua boca, o demônio cai por terra, você vai entender que Deus já te deu poder o suficiente. Glória a Deus. Para de orar e dizer: Senhor, eu estou fraco espiritualmente. O Senhor está dizendo: é só abrir a boca. É só você abrir a boca. Abre a boca. Aleluia. O teu silêncio é a tua fraqueza espiritual. Você mesmo está se colocando nesse lugar, ficando em silêncio. Deus está dizendo: abre a tua boca. Para de ser essa Maria do bairro, cheia de drama. Abre a tua boca. Chama pelo meu nome. Aleluias. Uma coisa que eu aprendo com Jesus: ainda que você tenha um joelho fraco,
Ainda que seja um crente de joelho fraco, seu joelho fraco é mais forte que 1000 demônios de pé. Eita, Jesus. Tá fraco, mas está orando. Tá fraco, mas está jejuando. Tá fraco, mas não falta um dia de culto. Tá fraco, mas acorda na madrugada e chama o grandão da Galileia. Glória a Deus. E é por isso que Jesus não larga você, porque você não larga dele. Meu Deus, é verdade, sim. Tá fraco, mas ore. Porque batalha espiritual, irmão, todo mundo vai passar. E tem gente que abandona a fé no meio do caminho, como o pastor disse. Tem gente que abandona a casa do Senhor. Só que deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que é falso não se mantém muito tempo de pé diante da presença de Deus. Não tem Eita, jeito. Deus, aleluia. Porque quem realmente busca construir intimidade com Deus, relacionamento, porque Jesus, gente, não é religião, é relacionamento. Quem realmente tem relacionamento com Deus não consegue se ver sem a presença. Aleluia. Quem realmente tem a presença não consegue se ver sem o Pai. Saiu porque não tinha intimidade. Saiu porque não tinha relacionamento. Estava preocupado talvez em servir. Eita, Jesus. Estava preocupado talvez em mostrar que era cristão. Porque quem realmente serve tem o real temor dentro de si. Eu não saio daqui. Assim como Jó, eu perco tudo, mas não saio daqui. Jó em nenhum momento blasfemou contra Deus. E ele perdeu tudo, só não perdeu a vida. Eu estou fraco, mas eu não saio da tua presença. Eu tenho uma penina na minha vida, mas eu não saio da tua casa. Eu tenho um Saul, mas eu não saio da tua presença. É isso que Jesus quer de você. Jesus está dizendo, eu estou fechado com você, mas você está fechado comigo? Se eu der a ordem hoje para Satanás tocar em uma área importante para você, você vai continuar me adorando? Vai ter boca ainda para me adorar? Eita, Deus. Se eu arrancar, como que vai ser? Se eu tocar, como que vai ser? Porque Jó perdeu todos os filhos. Jó perdeu todas as posses que ele tinha, tudo. Mas ele continuou na presença. E Amã? Amã foi envergonhado. Quando você é envergonhado, você continua ainda assim adorando? Amã foi envergonhado. Amã perdeu. Deus Todo-Poderoso. Porque a verdade é que aqueles que se levantam para tramar contra a tua vida, no final vai cair na mesma armadilha. É verdade. Qual foi o final de Amã? Foi enforcado pela armadilha que ele construiu contra a vida de Mordecai. Deus. O Senhor é justo. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Uma coisa que eu aprendo com o Senhor é que Ele é justo. Fez, vai ter que pagar o preço. O Senhor é Deus de amor, mas acima de tudo Ele é justo. Então que essa noite nós possamos refletir isso. Qual é a minha postura? Qual é a minha conduta quando ninguém está me olhando? Amã demonstrava ser um homem que se preocupava. Amã demonstrava ser um homem de boa índole. Mas o rei sabe quem é e quem não é. Deus sabe quem vai durar e quem não vai. O Senhor sabe de todas as coisas. A gente pode até fingir diante dele, diante das pessoas, mas não diante dele. Então,
Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem eu sou e a importância de eu saber quem eu sou. Verdade. A importância de eu guardar a promessa e crer que ela vai se cumprir. Mesmo que o cenário está todo tortuoso. Eu preciso ter a minha identidade firme em Cristo para eu não me perder. Eu não quero me perder. Eu não posso perder essa presença. Porque no final é ela que te mantém de pé. Então, para finalizar, a pergunta que você deve se fazer: qual é a minha conduta? Quem eu sou? Porque as pessoas vão te ensinar lá fora que identidade é profissão. Quem é Camila? Engenheira, esteticista? Não. Identidade é quem você é, a tua alma, a tua postura. Qual é a tua identidade? Glória a Deus. Porque deixa eu te falar, Deus, Ele só vai entregar a promessa, confiar a promessa nas suas mãos quando você tiver a identidade estabelecida. Se você não tiver identidade estabelecida, o Senhor não vai confiar em te entregar, porque Ele sabe que Ele vai te perder facilmente. Verdade. Construa os seus princípios divinos. Não abandone, não negocie eles. Seja diferente, ainda que incomode, ainda que você seja perseguido, porque a verdade é, ainda que eu seja admirada e perseguida, a promessa vai se cumprir do mesmo jeito. Então amém. Estou sendo admirada, amém. Estou sendo perseguida, amém também. Porque eu não dependo de nada disso para viver a promessa. Mas entenda que quem te admira, e vai ter gente que vai te admirar em silêncio, é porque estava te observando. Mas e quem te persegue? Te persegue porque também estava te observando. Só que existem pessoas que têm um bom caráter de querer se admirar com você, de querer ser próximo, íntimo de você, e existem aqueles que vão querer puxar o seu tapete. Mas ele observou que você tem algo diferente. Então o erro não é nas pessoas, porque elas já enxergam que você carrega uma unção. O problema está em você, na forma que você se vê, porque o inimigo já reconhece quem você é. Então que nós possamos pedir ao Senhor essa noite, para que Ele venha tirar essa distorção de identidade que a gente está carregando. Quem sou eu, Senhor? O que o Senhor tem para mim? Jesus. O Senhor está gritando no teu ouvido: tu é digna, tu é digno. Deus. Mas ainda que Ele sopre no teu ouvido, você prefere ouvir vozes lá fora. Você se preocupa demais com o que estão falando de você, ao invés de ouvir. Você não está ouvindo a voz de Deus porque você está preocupado com as vozes lá fora. Se preocupa em fechar a porta do teu quarto e perguntar: Senhor, quem sou eu? O que o Senhor tem para mim? Esse Deus nunca deixa uma pessoa sem resposta. Eu nunca vi. Glória a Deus, é verdade. Eu nunca vi. Experimenta. Então, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e colocar ela em prática. Que essa palavra não fique somente na nossa memória, mas que transforme também a nossa maneira de viver. Entenda quem você é. Entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Agradeço pela oportunidade. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E que as palmas sejam somente para Ele. Em nome de Jesus.